Daí sim, professor Adenilson por aqui. E essa é a foto do arquivo morto de um hospital. Por mais incrível que possa parecer, em 2010 eu passava minhas manhãs inteiras procurando e guardando pastas como estas. Professor Adenilson, o que isso tem a ver com aprender a operar uma estação total de maneira prática? A resposta é simples. Muitas vezes, para podermos financiar nossos sonhos, precisamos fazer coisas completamente contraintuitivas, coisas das quais não gostamos, porém que possibilitam que consigamos o dinheiro necessário para pagarmos nossas contas. Nos próximos minutos, você entenderá melhor por que eu estou lhe dizendo isso. Também irá descobrir o que isso tem a ver com você aprender a operar estações totais de maneira prática, obtendo a segurança do conhecimento. Continuando, no ano de 2010 eu passei no curso técnico em geoprocessamento da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. O problema era que nesta época a minha família estava passando por sérios problemas financeiros. Por causa disso, não tinham como me ajudar a me manter no curso técnico. Ou seja, assim que comecei o curso técnico, eu passei a procurar de uma maneira até meio que desesperada por uma bolsa que me gerasse alguma renda. Isso porque, do contrário, eu teria que desistir do curso técnico. Foi aí que eu consegui uma bolsa no arquivo morto do hospital universitário. Foram 3 meses, ao longo dos quais minhas manhãs se resumiam em duas coisas: procurar e guardar pastas. De segunda a sexta-feira, as manhãs inteiras fazendo isso. As manhãs inteiras, procurando e guardando de 300 a 400 pastas por dia. O dinheiro era suado, porém, foi este serviço que possibilitou que eu ficasse na universidade. Foi quando que eu finalmente consegui uma bolsa no projeto Siga UFSM. O mesmo era um estágio não obrigatório, que teve 1 ano de duração. No mesmo nós mapeamos toda a universidade com a utilização de estações totais. E com isso eu evoluí de leigo a um stream operador de estações totais. Isso sem falar de todos os problemas que nós enfrentamos. Por exemplo, nós utilizávamos oposição para fazer a importação e a transformação dos dados. O problema é que certo dia o posição simplesmente apresentou uma mensagem de erro e não fez a transformação dos dados. Ou seja, não gerou o arquivo DXF, o arquivinho do AutoCAD, né, entre os demais arquivos. Resumindo a história, nós fomos de professor em professor pedindo ajuda.
até que finalmente conseguimos resolver o problema. E neste dia, teve uma frase que o professor me falou que ficou martelando na minha cabeça. Ele me disse: Adenilson, sempre existirão dois tipos de pessoas. Um, os apertadores de botões. E dois, os resolvedores de problemas. Você precisa decidir a qual destes dois grupos de pessoas irá pertencer. Ele me falou bem assim mesmo. Adenilson, você precisa decidir a qual destes dois grupos de pessoas irá pertencer. Confesso que naquela época, né, naquele momento, eu até que nem dei tanta bola assim para aquela fase. Eu ainda era meio leigo, né, meio imaturo. Porém, a mesma viria fazer todo sentido alguns anos depois. O tempo passou, eu entrei no curso superior desde o processamento e o projeto Siga FSM terminou. Posteriormente, eu consegui uma bolsa de monitoria da disciplina de topografia. Foi quando me caiu nas mãos esta imagem aqui. Preste bem atenção nesta imagem. Essa aqui e essa imagem foi a coisa que mais me causou estresse e raiva no ano de 2013. Isso porque nesta época, para complementar a minha renda, eu ajudava o pessoal do mestrado e do doutorado. Como eu era uma das únicas pessoas da universidade que sabia operar os diferentes equipamentos topográficos, o pessoal do mestrado e do doutorado vivia me procurando, né, para que eu os ajudasse em seus projetos. Foi quando que, após trabalhar em vários projetos, eu peguei um serviço um pouco diferente. O mesmo tratava-se do levantamento do perímetro de uma área de aproximadamente 800 hectares. E foi aí que eu me deparei com esta imagem. Basicamente, eu fui contratado para levantar desta área com a utilização de uma estação total. Qual que foi o problema? Bem simples, vou até mostrar aqui para você. Aqui é o FSM, né? Daí aqui, ó, tá a biblioteca. Eu saí daqui, né, após nós analisarmos o nosso objetivo e comecei a fazer visadas aqui. O problema qual que era? Como que era um estudo científico, cada visada não poderia ser de mais de 50 metros. Imagine você levantar todo este perímetro com visadas de 50 metros. Cara, deu mais de 200 tocas de estação. 2 dias de trabalho. E quando que ao final destes 2 dias eu peguei todos aqueles dados e joguei no AutoCAD, o que que aconteceu? Aqui os dados caíram certinhos, mas bem aqui assim, ao invés de estar orientado nesse sentido, os dados estavam naquele sentido. E os demais também não encaixavam. Ou seja, eu havia cometido erros de troca de estação. Você deve imaginar a raiva e o estresse no qual eu fiquei ao perceber que teria que refazer todo o serviço. Isso sem falar da vergonha que eu senti
ao ter que contar para o doutorando que teria que refazer o serviço. O meu coração disparou e eu estava transpirando de medo. Sabe quando você escuta algo chocante, arregala os olhos e fica branco que parece que vai desmaiar? Foi justamente isso que aconteceu com o doutorando. Quando se recompôs, ele me perguntou, Adenilson, né? Ele me perguntou isso, se não tinha como resolver o problema sem ir dar campo. Eu disse que tinha tentado de tudo e nada tinha dado certo. Dava para ver da raiva faiscando nos olhos dele. Inevitavelmente, tivemos que refazer todo o serviço novamente. Mais 2 dias de trabalho, embaixo do sol escaldante de janeiro. Perceba que além de trabalhar dobrado, eu acabei me queimando junto a uma pessoa que poderia conseguir diversos outros serviços. Infelizmente, na obtenção de dados com estações totais, muitas vezes todo o nosso trabalho, esforço e dedicação está sendo literalmente jogado no lixo. Isso sem falar da constante sensação de insegurança e do terrível medo que sentimos de cometer erros, do estresse e da raiva ao termos que refazer o serviço, perdendo um dia inteiro de trabalho, talvez até um projeto inteiro e muito dinheiro neste processo, do nervosismo e da vergonha que sentimos ao termos que contar para o cliente que teremos que refazer o serviço, de acabarmos sendo vistos como tolos e de nos queimando junto aos mesmos. Perceba que o único jeito de evitarmos isso é muito mais do que apertadores de botões, nos tornando resolvedores de problemas. Que precisamos identificar os possíveis erros com antecedência, evitando ou mitigando os mesmos, não é verdade? A dura realidade é que a grande maioria dos vendedores não está nem aí para os clientes. Os mesmos só querem saber de lucrar, ensinando apenas o básico do básico e empurrando para os clientes, né, no caso, marcas de estações totais que se descalibram facilmente. Como consequência, o cliente acaba cometendo erros, perdendo tempo e dinheiro, e tem que praticamente a cada mês enviar da estação para calibração. Perceba que você precisa aprender 1. Todas as etapas da obtenção dos dados, desde o correto planejamento para ir a campo, até a importação dos dados para o AutoCAD. Todas as etapas, né? Precisa obter a segurança do conhecimento. 2. Quais erros que costumam acontecer em cada etapa
E como evitá-los? Como eu disse, não adianta apenas saber lidar campo e fazer do apertar de botões, né? Seguido um passo a passo. Você tem que saber, opa, que erros que podem acontecer e como que eu evito eles. 3. Quais marcas de estação total que são boas e quais descalibram facilmente? Isso mesmo, algumas marcas de estação total se descalibram facilmente, qualquer batidinha e elas descalibram. E os vendedores sabem disso, só que não contam para o profissional. Somente assim é que você terá a segurança do conhecimento. Mas agora deixa eu explicar exatamente como você pode aprender na prática a operar estações totais. Cenário atual. 1. É muito raro alguém conseguir aprender a utilizar estações totais, apenas estudando a teoria. 2. A grande maioria dos vendedores só querem saber de ganhar dinheiro. Os mesmos escondem informações e não ensinam os clientes a como evitar erros. 3. Caso deseje aprender por conta própria a operar a estação total, provavelmente você perderá dias de trabalho, se estressará, cometerá erros e irá se queimar junto a clientes. Você precisa aprender a operar estações totais através de um treinamento prático que mostre os detalhes e os macetes que evitarão que você cometa erros. Para sua sorte, é exatamente isso que eu vou te ensinar no treinamento Estação Total na prática. No mesmo eu ensino todas as etapas da operação de estações totais, ensinando inclusive como evitar os diferentes erros cometidos. Então vamos aos bastidores deste super mega bast treinamento. Metas do treinamento. 3 etapas do Estação Total na prática. Etapa 1, né? Planejamento para ir a campo. Etapa 2, procedimento a campo. E etapa 3, tratamento dos dados. Ou seja, você vai aprender todas as etapas, do início até o final. Desde a parte de planejamento, de reunião com o cliente, planejamento, né? Até toda a parte de procedimento a campo e posteriormente a fazer do tratamento dos dados e a levar os mesmos para o AutoCAD. Módulo 1. Planejamento para a ida a campo. Neste módulo, veremos toda a parte de planejamento prévio. Eu também lhe passarei uma série de macetes geniais, mostrando os principais erros, né, que são cometidos durante a obtenção de dados com estações totais e como evitar. Perceba isso, que a obtenção de dados é como um míssil teleguiado. Desde a primeira etapa, desde a reunião com o cliente, você tem que, haja vista que você sabe que erros que podem acontecer, buscar mitigar deles.
Eu vou te dizer disso. Os erros que podem acontecer são este e aquele outro. Para evitar deles, você precisa fazer isso, isso e isso. Precisa perguntar estas coisas para o seu cliente. Módulo 2. Procedimento a campo. Neste módulo você aprenderá a operar estações totais através de uma série de aulas passo a passo. Também aprenderá dezenas de dicas e sacadas geniais. Dicas e sacadas estas, trazidas diretamente do dia a dia, dos escritórios de topografia. E aqui nós vamos colocar a mão na massa. Isso mesmo. Eu vou pegar uma estação total, vou ir a campo e vou mostrar cada detalhezinho para você. Preste atenção. Pouco importa a marca da sua estação total. Você vai aprender a utilizar a mesma. Eu garanto isso com essas aulas práticas, com o que eu mostro na prática. Módulo 3. Tratamento de dados. Neste módulo você vai aprender a baixar os dados e a levar os mesmos para o AutoCAD. Também abordarei os diferentes problemas que acontecem nesta etapa, ensinando a corrigir os mesmos. Enfim, com o treinamento Estação Total na prática, você obterá todos os conhecimentos que precisa para operar estações totais com segurança, né? Com grande velocidade, com segurança no caso. O importante é que você entenda isso, que ao final do treinamento terá obtido a segurança do conhecimento, que saberá operar a estação total, entenderá todos os erros normalmente cometidos e saberá evitar os mesmos. Então, se você quer aprender a operar estações totais através de um treinamento prático, se quer ir logo para a prática, clique no botão existente abaixo do vídeo e garanta sua vaga. Bom, mas agora você deve estar curioso a respeito do preço, né, do Estação Total na prática. O preço de mercado cobrado por um curso de estação total está no entorno de R$ 500. Porém, não se preocupe que eu não irei cobrar R$ 500 pelo estação total na prática. O preço está bem acessível. Antes de eu revelar do preço, deixe-me te mostrar os 4 bônus incríveis que preparei para você. Isso mesmo, eu tenho 4 bônus. São eles. Bônus 1. Manual do topógrafo. O Manual do Topógrafo é o mais completo resumo do Brasil, com dicas, passo a passos e tutoriais de utilização do AutoCAD para topografia e de instalação dos equipamentos topográficos. O valor dele é de R$ 67. Bônus 2. Interpretação de matrícula. É uma aula na qual eu ensino tudo o que você precisa saber sobre a interpretação de matrículas.
mostrando inclusive algumas situações corriqueiras, né, do dia a dia, no caso, de um escritório da área. E o valor deste bônus é R$ 84. Bônus 3. Como orçar serviços topográficos. É uma super aula na qual eu ensino, né, uma metodologia segura e comprovada que ajudará você a orçar os seus serviços da maneira certa. Isso mesmo, eu vou te mostrar duas estratégias, as duas diferentes estratégias, né? Que você pode utilizar para orçar os seus serviços. E este bônus vale R$ 147. Bônus 4. Curso de operador de receptores GNSS. Trata-se de um curso passo a passo, mostrando a teoria e a prática da utilização de receptores GNSS. O valor do mesmo é de R$ 267. Se você somar, você perceberá que vai levar R$ 565 somente em bônus. Bom, mas agora você deve estar curioso, né? Sobre o preço do Estação Total na prática. Bem simples. O valor dele é R$ 450. Porém, hoje eu estou com um lote promocional. No mesmo, você pagará somente R$ 297 pelo treinamento. Isso mesmo, de R$ 450 por apenas R$ 297 neste lote promocional. Ou você ainda pode pagar em até 12 vezes de R$ 28,94 no cartão de créditos. Atenção! O valor pode voltar para R$ 450 a qualquer momento. Se quando você clicar no botão o preço estiver R$ 297, aproveite. Se estiver R$ 450, ainda assim está barato. Aproveita também. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora. Você merece aprender a utilizar profissionalmente estações totais. Eu vou te mostrar de maneira prática exatamente como proceder. Vou ir a campo com uma estação total e te ensinar a operar da mesma. Vou te mostrar os diferentes erros e como evitar os mesmos. Você está a um passo de aprender a utilizar de maneira prática sua estação total. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora. Eu realmente espero que você pare de fazer como a maioria e vá direto para a prática, prestando serviços e ganhando dinheiro. Enquanto eles perdem meses, quem sabe até anos de suas vidas estudando, você estará prestando serviços, conquistando e fidelizando novos clientes. Se você quer ter mais segurança no seu dia a dia e não correr o risco de cometer erros, o seu primeiro passo
é dominada a utilização de sua estação total. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora. Existem dois cenários resultantes deste investimento que você vai fazer. Cenário número 1. Você adquire o treinamento, aprende a operar a sua estação total e passa a prestar serviços com segurança. Cenário número 2. Você faz o seu investimento, adquire o treinamento, coloque em prática. E se dentro de um período de 30 dias você achar que o investimento feito não valeu a pena, é só me enviar um e-mail que eu devolverei todo o seu dinheiro. E ainda não lhe farei nenhuma pergunta. Isso mesmo. Não decida agora. Deixe para decidir depois que tiver pulgado estes incríveis conhecimentos no seu dia a dia. Aproveite esta oportunidade e dentro de um período de até 30 dias, caso você não tenha gostado ou ache que o investimento não valeu a pena, me envie um e-mail que eu devolverei todo o seu dinheiro. Perceba que o risco de entregar um treinamento que realmente gere resultados para você é todo meu e não seu. E eu só faço isso para mostrar o quanto que eu acredito que você finalmente vai aprender a utilizar a sua estação total, obtendo a segurança do conhecimento. Então, se você quer aprender a operar estações totais, se quer descobrir os diferentes erros cometidos, obtendo a segurança do conhecimento, clique no botão existente abaixo deste vídeo agora. Garanta sua vaga. Você merece aprender com um treinamento prático. Você merece conseguir utilizar a sua estação total com segurança. O estação total na prática, conforme o próprio nome diz, né? Vai possibilitar que você passe diretamente para a prática, prestando serviços e ganhando dinheiro. Bom, para começar o treinamento, basta você clicar no botão verde existente aqui embaixo. O mesmo te levará para uma página de pagamentos 100% segura do Hotmart, aonde que você deve fazer o seu pagamento. Mas independente do que você faça, não deixe para depois, pois este valor promocional, R$ 297, pode subir a qualquer momento. É isso daí. Clique no botão existente aqui embaixo e deste passo decisivo na busca da realização do seu sonho. Adquira o treinamento Estação Total na prática e aprenda, né, de maneira prática a operar a sua estação total. Um grande abraço, um beijo bem lá no fundo do seu coração. E a gente se vê do outro lado, no treinamento Estação Total na prática. Até mais.